Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática Fácil. Eu sou o professor Alexandre e nós vamos dar continuidade na aula anterior, quando falávamos sobre as frações. Antes de começarmos, deixa seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer o nosso canal ainda maior e ainda melhor, tá? Vem comigo, vamos lá na operações com frações. E para a aula de hoje, nós vamos ver essas 4 principais operações com as frações. Vamos começar com a adição e subtração, com a multiplicação e com a divisão. Adição e subtração. Acompanhe aqui comigo. A regra básica para se somar ou subtrair frações está nos denominadores de cada uma delas. Acompanhe aqui comigo. Somente podemos somar ou subtrair as frações que tenham os mesmos denominadores. Pois bem, o que é o denominador de uma fração? Falei para vocês na aula anterior que uma fração ela representa um todo que foi dividido em partes iguais e foram marcadas ou pegas aquele número de vezes que estava na parte de cima. Pois bem, em toda fração nós temos a denominação da seguinte maneira: numerador, que sempre fica na parte de cima, e o denominador, que está na parte de baixo. Pois bem, numerador, denominador. Tá? Quando vai se fazer operações com frações, lembre-se desse detalhe. Os denominadores devem ser iguais. Vamos começar por aí. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Adição e subtração. Se eu tenho 1/3 e somo com 4/3, então a regra, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então 1/3 mais 4/3, eu tenho 1 mais 4, 5/3. Na subtração, 9/5 menos 7/5. Eu faço 9 menos 7 sobre 5. Repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. 9 menos 7, 2/5. E se eu juntar os dois, adição e subtração, na mesma operação, como é que eu faço? Não muda absolutamente nada. Se os denominadores são iguais, eu repito os denominadores e faço as operações de adição e subtração com os numeradores. Acompanhe aqui. 10/6 mais 4/6 menos 9/6, eu tenho 10 mais 4 menos 9 sobre 6. Ou seja, 10 mais 4, 14, menos 9, 5. 5/6. Deu para entender? Vamos passar para a próxima operação. Mas e se os denominadores dessas frações forem diferentes? Não sabe mais fazer? Funciona assim, ó. Perceba, o que eu falei anterior é o seguinte: você só pode somar ou subtrair se os denominadores são iguais. Quando eles são diferentes, você tem que achar uma forma de deixá-los iguais. Mas como é essa forma? Aí é que entra um pequeno macete da matemática. Você vai deixar os denominadores iguais encontrando um número que seja o menor múltiplo comum entre eles denominadores. No caso aqui eu tenho 5 e 2. O famoso MMC
entre 5 e 2 é o 10. Nesse caso, eu vou trocar o 2 e o 5 por 10. Olha aqui como é que fica agora. Agora eu vou transformar isso aqui em frações equivalentes, com o denominador 10. Nesse caso aqui, eu uso um pequeno artifício matemático, que é o seguinte. Pega o 10, divide por 5 e multiplica por 3. Entendeu? Vamos lá de novo. 10 dividido por 5, multiplicado por 3. 10 dividido por 5, 2. Vezes 3, 6. Então vem o 6 aqui embaixo agora. De novo, agora para outra fração. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. O que eu tenho agora? Soma de frações com denominadores iguais. Qual que é a regra? Repete o denominador e soma os numeradores. 6 mais 5, 11. Isso vale também para a subtração. Então, se eu tenho aqui denominadores diferentes, vou determinar quem é o MMC entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 é o 6. Então, nas próximas frações, eu vou trocar 2 e 3 por 6 e 6. Acompanhe aqui. E utilizo o mesmo processo do anterior. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. E aqui agora eu faço a subtração entre as frações. São denominadores iguais? São. Valem quanto? Nesse caso aqui, 6. Então você repete o 6 e faz 9 menos 2, 7. Tudo bem? É assim que nós fazemos a adição e subtração entre frações, com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Voltando um pouquinho, só posso somar ou subtrair quando eu tenho denominadores, a parte de baixo da fração, com números iguais. Se não forem iguais, dá um jeito aqui de deixá-los, de transformá-los. Você vai transformar essas frações em frações equivalentes através do seu múltiplo comum e fazer as operações que se pede. Ok? Vamos para a próxima operação. E na multiplicação com as frações? Talvez esse seja uma das operações que o pessoal menos tem dúvidas de como proceder. Regra básica da multiplicação com frações. Podemos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, os números de cima multiplicam com os de cima e os de baixo com os de baixo. Aqui eu coloquei de uma forma generalizada. Atenção que nesses casos aqui, como eu tenho uma divisão, nenhum desses dois números aqui pode ser igual a zero. Até porque não existe divisão por zero. Então como é que fica? A sobre B multiplicado por E sobre F é o mesmo que A vezes E sobre B vezes F. Mais uma vez, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos a alguns exemplos agora com números. Acompanhe aqui os exemplos. 2/3 vezes 4/5. Eu vou fazer então 2 vezes 4, 3 vezes 5.
8 sobre 15 avos. 7 quartos vezes 6 décimos. Eu vou fazer 7 vezes 6 sobre 4 vezes 10. 7 vezes 6, 42. 4 vezes 10, 40. Então aqui fica 42 sobre 40. Num próximo momento eu vou falar sobre a simplificação de frações. Agora eu gostaria que você primeiro entendesse como se faz a multiplicação. Vamos falar da divisão agora. Agora é a divisão. Se você prestar atenção, a divisão ela é uma operação que é muito parecida com a multiplicação. Tá? Com um detalhe. Nós vamos pegar a segunda fração e invertê-la. Tudo bem? Vou falar de novo. A divisão ela é um processo parecido com a multiplicação, com um único diferencial é que eu tenho que inverter a segunda fração e fazer a multiplicação. Mais ou menos assim, de forma bem generalizada. Se eu tiver A sobre B dividido por E sobre F, isso aqui é o mesmo que se eu fizer A sobre B multiplicado por F sobre E. E aí, nesse caso, eu sigo a regra da multiplicação. E fica assim. A vezes F multiplicado... dividido por B vezes E. Vamos colocar alguns exemplos com números. Vai ficar mais fácil e vai clarear a sua mente. Acompanhe comigo os exemplos. Agora com números. 2 quintos dividido por 3 quartos. Eu vou repetir a primeira fração, 2 quintos, e vou inverter agora a operação e a fração, a segunda fração. O que era divisão vira multiplicação, e o que era 3 quartos vira 4 terços. Transformei em multiplicação, eu sigo a regra da própria multiplicação, que eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, voltando, 2 quintos dividido por 3 quartos é igual a 2 quintos multiplicado por 4 terços. Nesse caso eu faço 2 vezes 4, 5 vezes 3, 8 quinzeavos. Segundo exemplo, eu tenho 10 terços divididos por 2 quintos. Eu troco a divisão pela multiplicação e inverto 2 quintos por 5 meios. Então eu vou ter o quê? 10 terços vezes 5 meios. Onde eu vou ficar com 10 vezes 5 dividido por 3 vezes 2, que é o mesmo que 50 sextos. Então a multiplicação ela segue o mesmo processo da divisão. Voltando. A divisão segue o mesmo processo da multiplicação, porém invertendo a operação e invertendo a segunda fração. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, siga-nos no Instagram, no Facebook. Na próxima aula nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. Como é que você chega no MMC? Você sabe o que é um múltiplo e um divisor de um número? Por que o divisor é um número pequeno e o múltiplo é um número grande? Vou esclarecer tudo isso aí para vocês na próxima aula. Até a próxima. Bora estudar?